Muito bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigada a todos por estarem aqui conosco mais uma vez. Hoje o Ricardo Vélez e eu, Magda Portugal, sócios da Portugalo Investimentos, vamos conversar sobre o novo normal. Velho mundo, novo mundo, China, quem sai ganhando e quem sai perdendo com a crise econômica global causada pelo coronavírus. E para nos ajudar a conduzir esse bate-papo, eu tenho lá na Europa, em Genebra, Suíça, Gabriel Safdie. Gabriel é economista pela Universidade de Genebra e possui 38 anos de experiência no mercado financeiro. Foi membro do comitê do Asset Management do Bank Palace Genebra, responsável pela divisão sul-americana no Bank Multicomercial Genebra, sócio da Kendra Securities House, uma empresa membro da Associação Suíça dos Bancos. Gabriel é acionista controlador da Safdie-Corp Genebra, empresa ativa no setor de administração de carteiras, e da Atlas Advisors, dedicada a family offices. Além disso, ele é conselheiro da Portugalo Investimentos. E lá nos Estados Unidos, em Miami, nós temos Rojat Salehi. Rojat é formado em Ciência da Computação e Informação pela Universidade da Pensilvânia. Possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro internacional, atuando em diversas instituições renomadas, como a Salomon Brothers e o Credit Suisse. Trilhou toda a sua carreira em Quantitative Trading, passando 10 anos como CTO e PM no Hydar Capital Management, um Quantitative Global Macro Hedge Fund em Nova York. Há 7 anos, investe o próprio capital em diversos mercados, inclusive no mercado imobiliário, e se interessa por temas recorrentes na política, história e psicologia. Rojat e Gabriel, muito obrigado por estarem aqui conosco hoje e nós vamos começar querendo saber quem vai se sair melhor da crise causada pelo coronavírus. A Europa, os Estados Unidos, a China? Qual governo se mostrou o mais coerente no enfrentamento da pandemia? E quem está mais preparado para o novo normal? Gabriel, você pode começar? Ok, bom dia a todos. Eu acho que a coisa primeira que a gente tem sempre que se lembrar é que essa crise não acabou ainda, né? Não é como uma tempestade que veio e ela acabou e vamos tentar reconstruir. Ela continua indo, a gente vê que o vírus está hoje aí pelo Brasil e pode ser que amanhã ele volte aqui para a Ásia, para a Europa um pouco mais tarde no ano. O segundo elemento que a gente tem que ver também é que esse tipo de evento ele age como agiu o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Quer dizer, nós estamos num momento em que cada país vai reagir em função dos eventos que aconteceram e nós vamos levar nos 10, 15, 20 anos de efeitos dessa crise em cima de cada um dos países, né? Do ponto de vista aqui da Europa, nós temos claramente dois perdedores nessa pandemia. A primeira é a China, né? A China, com o regime totalitário dela, que atrasou muito para tomar as decisões, que escondeu muitas coisas, que diminuiu o perigo desse vírus. A China hoje ela já tinha perdido, vamos dizer, uma grande parte de confiança que ela tinha no mundo com a subida do regime mais totalitário, e isso foi realmente um acelerador desse elemento em que a China hoje era vista com muito mais, vamos dizer, muito mais de muito mais longe do que antigamente. Ela é mais vista agora como um inimigo do que como um amigo. Isso então é um grande elemento, apesar de toda a propaganda que eles estão tentando fazer, isso não está funcionando, né? E os Estados Unidos também, e Roger vai falar mais sobre isso, eu acho, do ponto de vista europeu, os Estados Unidos viraram um antimodelo, né? Eles tinham feito o mundo depois da Segunda Guerra Mundial com todas as instituições internacionais. Pouco a pouco eles estão se retirando de tudo, e não foi só o Donald Trump, é uma evolução que dura desde algum tempo. E a gente está vendo o que eu chamo agora da brasileirização dos Estados Unidos, quer dizer, um aumento cada vez maior das inequalidades, que fazem que os Estados Unidos têm esses sistemas que a gente conhece aqui no Brasil, e a gente viu que o Trump
errou completamente ele tinha muito mais tempo do que a Europa para se preparar e os Estados Unidos não estavam preparados, né? Então, os dois são dois grandes perdedores. Aqui na Europa é mais complicado, porque nós não temos um só país, são vários países com diferentes análises, né? E globalmente, vamos dizer, os países fortes, aqueles que já tinham uma boa imagem, o tipo Alemanha, o tipo Suíça, se saem muito melhor do que os países mais fracos, tipo Itália, Espanha ou até França, né? Então, esses vai ter consequências políticas, vai ter consequências econômicas do fato que os mais fortes aqui na Europa estão ainda mais fortes e os mais fracos estão ainda mais fracos. Roger. Eu acredito que a China enfrentou a pandemia bem melhor do que os outros, porque um regime totalitário pode ordenar as pessoas a fazer o que é necessário. Mas a gente não sabe exatamente a situação, porque a informação não sai diretamente da China. Sobre a performance dos Estados Unidos e Europa, acho que os dois fracassaram, não eram prontos para esse tipo de crise. E como que Gabriel falou que depende do lugar, Alemanha, Suíça é diferente do que Itália, França. Aqui também, caso da Flórida, de Texas, é diferente do que caso de Nova York e Los Angeles. Mas acho que todas as democracias do Oeste vai parecer que não eram prontos para enfrentar essa crise, fracassaram. Mas é a primeira vez. Vamos ver se o vírus vem de novo. Mas economicamente, acho que a maioria do mundo oeste fechou a economia modelo chinês. E acho que essa foi talvez uma ação errada, porque outros países como Suécia adotaram outra política para enfrentar a pandemia. Os dados não são tão pior que tem que combinar coisa de economia com o número das vítimas. Mas economicamente, eu acho que daqui para frente não tem muita previsão sobre... Tem muita coisa corrente, política, até militar. Acho que os Estados Unidos vai fazer um pouco melhor porque a economia é mais dinâmica aqui. Acho que é lógico que pode renascer depois desta crise bem mais rapidamente, mesmo que não temos rede de apoio social como aqui na Europa. Mas, de outro lado, acho que a economia é muito mais dinâmica aqui. Perfeito. Ótimo. Então, tem uma pergunta para você aqui do público. Você faz, Rick? O pessoal Claro, quer saber vamos lá. alguma coisa especificamente de você, Roger. Tudo bem, Rocha? Okay. Bom dia. Bom, vamos lá. Depois da eleição do Trump, os europeus começaram a imaginar um mundo sem Estados Unidos na liderança. Inclusive, no meio da crise causada pelo coronavírus, o jornalista irlandês Fitan O'Toole escreveu a icônica frase "Trump has destroyed the country he promised to make great again". Ou o Donald Trump destruiu a economia que ele prometeu fazer grande novamente, o país que ele prometeu fazer grande novamente. Qual a sua visão a respeito disso? Sobre o Trump, o populismo que surgiu aqui com a eleição dele,
Não sei se é exatamente correto que os Estados Unidos largou o resto do mundo, mas acho que as prioridades mudaram para não ter prioridade pelo outro mundo. Tem que cuidar de situação econômica e todas as coisas que eram assuntos políticos como a saúde, tem que cuidar destes para os americanos que votam e elegem os líderes. Mas sobre o resto do mundo, acho que para os americanos parecia que não tem um presidente do governo próprio, tem um governo que é mais preocupado com o resto do mundo. E isso tinha que mudar. Mas não acredito que os Estados Unidos quer deixar o sistema global. Só mudar para fazer as coisas mais justas, mais igual para todos os partidos. Sobre como negócio do trade, por exemplo, acho que chegou a hora de fazer o necessário, um pouco de pressão na China para poder fazer um jeito de exportação e importação que não acaba na acumulação de dólares na China e acumulação de déficit aqui nos Estados Unidos. E também isso vai promover investimento nas fábricas, nos negócios aqui nos Estados Unidos e vai dar apoio para o emprego. Acho que é muito importante, porque gente que já tinha trabalho industrial, que foi desemprego porque a fábrica se mudou para a China, não se pode se reformar para fazer um empregado de Google, né? E tem que ter continuidade nas vidas das pessoas, assim. Acho que isso foi o prometo de Trump. Mas como o sistema global já foi muito rígido, parecia que tem alguém como quem vai destruir, como se diz no inglês, um bull in China shop. A gente diz, é um urso, né? Dentro de uma lojinha de porcelanas, a gente diz, eu acho que é um urso. Mas pegando esse ponto de vista do Rojat, que ficou claro na fala dele, que os Estados Unidos estão se voltando para dentro, e não é desde o Trump, é desde antes. Eu pergunto ao Gabriel, existe uma nova ordem global sem os Estados Unidos no comando? Você consegue ver quem teria o papel de protagonista? A China? Não, eu acho que nós estamos hoje nesse momento interessante, né? E o Roger falou muito bem dessa Revolução Americana, que a gente viu, por exemplo, também no comércio, em que o Trump deu essa ideia que a gente ia passar do comércio livre, né, o free trade, para o comércio equitável, né, o fair trade. E é uma ideia que o Trump defendeu e que hoje finalmente era aceita em tudo quanto é canto e que a Europa agora também descobriu. A China tinha recebido muita ajuda, muita colher de chá, muito boa vontade, porque todo mundo imaginava que mais ela fazia comércio, mais ela se integrava na economia mundial e mais ela ia ir para um regime democrático. Isso não aconteceu, pelo contrário, né? E o fato que isso não aconteceu hoje, finalmente todo mundo está vendo que hoje a China é uma ameaça para os vizinhos dela, ameaça para Taiwan, ameaça para Hong Kong. Todos os países daquela região estão também procurando ajudas e tudo mais. Então, isso faz que nós estamos hoje num momento de grande incerteza, porque justamente se os americanos olham só os interesses dele e que eles não querem ser um líder você tem também obrigações em relação às pessoas que você está liderando, você fica num mundo muito mais instável, em que cada um vai tentar cada vez mais se proteger e nós vamos ter finalmente mais regionalização das coisas, mais regiões.
você vai ter a zona de influência na Ásia, na Europa, na América Latina, menos do que a gente tinha antigamente de você ter só um líder como os Estados Unidos que conseguiam tudo controlar e tudo fazer, né? Então isso aumentou muito o risco político pelo mundo, com mais medidas extremistas que vão acabar acontecendo no futuro e com briga maior entre os diferentes países de uma forma que a gente não pode até imaginar hoje o que pode acontecer, né? Nós saímos daquela fase que está todo mundo bonitinho, todo mundo é muito bom, que veio depois da queda da União Soviética, e nós voltamos agora à fria realidade das relações de força entre os países e do fato que você não tem amigos, você só tem interesses por aí fora, né? Muito bom pensar Verdade. fora da caixa. Obrigada aí aos dois. Rojat, uma pergunta que me ocorreu quando o Gabriel estava falando. Aparentemente, os chineses esconderam ou manipularam dados sobre o Covid-19, causando irritação e revolta no mundo todo. Parece também que a supremacia industrial da China está ameaçada. Você acredita que ao início de uma outra Guerra Fria, o mundo vai evitar fazer negócios com a China? Outra Guerra Fria. Parece que sim, mas não sei se vai se aproximar como a Guerra Fria que tínhamos com a União Soviética. Acho que a China vai continuar a fazer maioria da parte da fabricação na economia global, porque não é possível tirar toda a produção, a supply chain da China para outro lugar. E esse retórico que a China é nosso inimigo tem que se moderar um pouco pelo momento. Depende dos chineses também. O governo da China está ameaçando muita gente inocente no Hong Kong, no Taiwan, mas essa gente, Hong Kong já pertencia à China, só que tinha uma plano para se integrar daqui a 27 anos. E já está, o Partido Comunista está com pouca paciência, está se forçando a integração. E também acho que vai prosseguir para fazer o mesmo como Taiwan. E acho que não vejo que esse ataque para os outros regiões independentes merece uma guerra mundial. Então, acho que Hong Kong e Taiwan vão se integrar na China. Acho que o Partido Comunista vai permanecer, mas de maneira mais autoritária. Qual foi o ponto desse? Acho que perdi meu resposta. Faça a sua questão de novo, uma vez. O que nós queremos saber é se vai haver uma nova Guerra Fria e quem vai assumir o lugar de líder do mundo. No fundo, esse é o pensamento. Acho se que a China vai perder a supremacia industrial, e eu aproveito um minuto que aqui nós temos uma pessoa participando no YouTube, ela pergunta o seguinte, vou falar devagar para o Rojat, essa mão de obra barata que existe hoje na China pode ser substituída por mão de obra americana com esse mesmo custo? Como seria feito esta mudança, esse shift? Acho que é difícil substituir trabalhador americano por asiáticos, porque a diferença nos como se diz? Wages. Salário é bem grande, mas com automação, legislação e
tem jeito do governo americano forçando por meio de tarifas, tarifas, uns negócios se mudando de volta para cá, para os Estados Unidos, empregando gente, construindo fábricas. Mas acho mais possível que tem bem mais gente de pouco salário querendo trabalhar na Ásia. Tem Índia, tem Indonésia, tem Tailândia, tem Vietnã, tem muita gente que querem seguir no caminho da China para se desenvolver. Eu acho que isso é mais possível de acontecer. provavelmente. Mas a exclusividade que a China tinha, que a gente vê na crise do coronavírus, que até não se pode procurar máscara ou medicina, assim, que tudo foi concentrado na China. Isso vai ser máscaras, remédios, tudo. Isso tem que se espalhar para o resto do mundo. E uns tipos de fabricação pode voltar para os Estados Unidos, mas acho que com a automação robóticas não se pode realizar essa visão de emprego total. Certo. Para gente que já foi deixado fora do sistema global aqui nos Estados Unidos e também na Europa. Mas a Europa tem uma rede de apoio social bem forte, por isso a gente não percebe que tinha muita gente perdendo emprego industrial, porque estão fazendo outra coisa, talvez não trabalhando. Mas assim, aqui nos Estados Unidos, quem fica fora do sistema capitalismo sofre muito mais. Então, por isso, acho que o Trump conseguiu ganhar a presidência com esse prometo de integrar as pessoas que foram demitidas do sistema capitalista, reentrarem com emprego, com aumento de poder social, assim. Certo. Bom, pegando o gancho do Rojat, eu acho que a gente podia perguntar aí para o Gabriel, o que você acha de fazer uma pergunta provocadora, Ricardo, Perfeito. como essa aí do trading. Vamos lá. Gabriel, bom dia. Bom dia. Vamos lá. O Trump se mostrou muito firme em deixar de fazer negócios com a China. Inclusive proibiu o trading, a negociação de ações chinesas para os fundos de pensão. Então, ele proibiu a aquisição de ações chinesas para os fundos de pensão federais americanos. O que mais podemos esperar pela frente, além dessa decisão em relação às ações chinesas? Eu acho que, completando já o que o Roger estava falando, o que a gente está vendo nos Estados Unidos agora chegou aqui na Europa também. Quer dizer, essa ideia que você tem que trazer de volta um certo número de atividades, isso também eles querem fazer aqui na Europa, você vai ter uma política mais agressiva desse ponto de vista, né? É muito interessante quando vocês olham, por exemplo, a indústria das máscaras, o que os chineses fizeram? Na época, quando eles começaram a fazer fabricação de máscaras, você tinha 4 ou 5 empresas que se juntaram juntas, o governo financiou essas empresas para que elas fizessem vendas à perda, até elas conseguirem a totalidade do mercado, e uma vez que elas estavam com o mercado, elas podiam ter aumentado de preço, né? Então, deram muita facilidade para os chineses desse ponto de vista, essa ingenuidade acabou e todo mundo quer trazer de volta agora as coisas, né? Então, o que vai voltar não vai ser, por exemplo, o setor têxtil, como dizia o Rojat. Hoje a concorrência a China não está tão competitiva, cada vez menos competitiva no setor têxtil, porque o Bangladesh, o Vietnã e outros países são muito mais baratos do que a China hoje desse ponto de vista, né? O que os europeus, os americanos vão tentar trazer de volta vai ser tudo que a indústria
e mais sofisticada e com muito, como eu disse o Roger, com muito mais automação também, né? A tecnologia é o ponto fundamental. Então não vai criar assim, tantos empregos novos, porque você vai ter fábricas com relativamente poucos funcionários. O que todo mundo vai querer fazer, os europeus vão querer fazer em relação à China, em relação aos Estados Unidos também, que é a grande briga que vai acontecer agora, voltando naquela ideia que você tem que fazer um comércio equitável, é que você vai ter pedidos não só agora de preço, mas com exigências, por exemplo, do ponto de vista do meio ambiente, exigências do ponto de vista da proteção dos trabalhadores daqueles países, né? Então, isso tudo vai fazer que nós estamos pondo a areia dentro da máquina do comércio internacional. E o que a gente vai ver nos próximos meses e anos vai ser que o comércio internacional que continuava aquecendo ano após ano, ele vai começar a se encolher, porque você vai ter cada vez mais complicações para você poder fazer exportação de um certo número de coisas, em que cada país vai tentar defender valores e ideias deles, né? E aproveitando... Desculpa. Acabou. Aproveitando esse seu raciocínio muito voltado para a parte econômica, a gente tem visto, e o Roger mencionou isso, com a crise do coronavírus, mesmo países dito democráticos, Gabriel, apressaram-se em fechar fronteiras. Você acha que a pandemia decretou o fim das chamadas fronteiras abertas? E qual é o impacto disso? Eu estou juntando com uma pergunta que eu vi aqui no YouTube. Qual é o impacto desse fechamento, dessa volta para dentro dos países para o Brasil? Você que também está tendo sempre contato conosco aqui no Brasil. Essas fronteiras fechadas, a gente sabe que quando as coisas acontecem, para voltar para trás é sempre complicado. Os governos tomaram muitos poderes bastante fortes, com muita emergência, pondo de lado os direitos, vamos dizer, dos cidadãos normalmente. E a gente sabe que os estados sempre querem guardar uma parte disso, né? Então isso vai fazer as coisas mais complicadas. O problema das fronteiras fechadas é um grande problema porque ninguém sabe como vai ser feito. E a gente vê que não tem nenhum tipo de lógica atualmente. Nós temos um exemplo muito bom com o Reino Unido. O Reino Unido mudou de opinião 2 ou 3 vezes até decidir fazer um lockdown também. E agora eles decidiram que a partir da segunda-feira que vem, eles querem fazer quarentena obrigatória para todas as pessoas que chegam no Reino Unido. Durante 3 meses não fizeram nada e, de repente, agora, quando a coisa está acabando aqui na Europa, vamos fazer quarentena com todo mundo, né? Então, isso faz que é muito complicado a gente ver como são esses elementos, de que forma você vai recriar a confiança entre os diferentes países. Então, por enquanto, se fala de bolhas regionais, né? O exemplo típico é entre a Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, em que eles podiam circular entre eles. A Europa aqui, com a zona Schengen, eles estão querendo fazer uma abertura normal a partir do dia 15 de junho de todos os países dentro da zona Schengen para, de novo, autorizar a circulação entre os diferentes países, né? Mas as coisas estão mais complicadas. Até quando? Que facilidade vai ter de viajar como antigamente? Isso vai levar muito tempo, acho, até a gente voltar para uma vida como era antigamente, com mais facilidade e liberdade. Isso, infelizmente, não vai acontecer até agora, né? Em relação ao Brasil, bom, vocês veem também essa imagem que o Brasil está dando para fora, né, de brigas entre os diferentes níveis do governo, uma falta finalmente de uma lógica. A gente pode discutir o caso da Suécia, o caso dos outros países. O que a gente vê no Brasil é que não tem lógica nenhuma, de um certo ponto de vista, e isso não ajuda também a imagem do Brasil aqui fora, né? Mais a imagem do presidente, que não é uma boa imagem, obviamente. Isso tudo complica muito também para o Brasil. E você vai ter, por exemplo, pessoas, voltando um instantinho na área econômica, que é interessante, Brasil, Argentina, grandes exportadores de soja, por exemplo, certo? Uma das grandes conversas aqui na Europa, que começou e que acontece todos os dias, é que a Europa não tem que ser mais tão dependente de soja da América do Sul para poder dar a comer aqui para os bois e para todas as outras coisas. Eles querem agora desenvolver mais fontes, vamos dizer, de comida aqui para os animais locais. Se isso acontecer, vai ter um impacto bastante grande aí com vocês na América do Sul. De que forma isso vai acontecer, de que elemento, mas é uma coisa muito forte. Os ecologistas aqui, o meio ambiente, estão puxando para isso, e é uma coisa que está vindo. Esses são os elementos que a gente vê, essas longas conversas que estão acontecendo agora, até que ponto aí vai ter conversa entre os governos, diferentes coisas, quem tem mais força e menos força. E a gente vê, eu estou dizendo, isso vai ser mais complicado o comércio, mais complicado a circulação, as viagens, fronteiras vão ficar são menos abertas do que antigamente. Ok. Rick? Perfeito, vamos lá. Uma pergunta para o Roger.
Qual a consequência da crise coronavírus para o dito mundo ocidental liberal e democrático? Pode haver uma volta para o autoritarismo? Sempre possível. A gente está vendo a submissão da democracia para as forças autoritárias. A mídia já está, não como já foi antes, né? Parece muita propaganda e os fatos, ninguém pode combinar como são os fatos, porque vem dos canais bem espalhados na internet, na mídia tradicional. E acho que a gente está vendo parte integral de autoritarismo na mídia e também nos países que já francamente se viraram mais autoritários, como na Turquia, Polônia, Hungária. As pessoas querem incluir Estados Unidos e Brasil. Só que eu acho caso diferente. Eu faço a diferença entre mundo novo, não estou falando de novo normal, mundo novo e mundo antigo. Brasil, velho mundo e novo mundo, nós chamamos em português. Isso, por isso acho que o que acontece na Europa é qualitativamente diferente do que acontece aqui. No Novo Mundo, que Brasil é parte do Novo Mundo, Estados Unidos, estamos mais parecidos na cultura, na diversidade da gente, propósito da nação, porque ninguém está aqui por causa dos ancestros antigos, né? Estamos aqui porque tem um sistema, um país novo para começar e para realizar a vida num ambiente de liberdade, assim. Mas essa liberdade misturada com a diversidade e desigualdade não promete estabilidade e sistema democrático necessariamente. Por isso, acho que os eventos politicais hoje em dia são muito mais importantes, consequenciais, do que os eventos econômicos, culturais. Tudo está dependente de onde que está batendo no sistema antigo. Acho que hoje em dia, por exemplo, essa pandemia foi um grande teste de liberdade. Né? Trancaram as pessoas, como que aconteceu na China. E parece que funcionou para uma grande parte da gente que seguiram, acreditaram no narrativo do Estado. E também tinha os locais que os americanos rebeldes não queriam se trancar na casa. E depois tudo acabou de repente, não se ouve mais de coronavírus, distância social. Já parece que tudo foi besteira, porque agora hoje é Black Lives Matter. Isso. A gente vê essa como se diz, pivot, essa mudança de assunto total, momentaneamente, bastante na mídia. Por isso que acho que até gente que não são tão inteligentes começaram a perceber que não se pode confiar na mídia,
por exemplo, tínhamos essa histeria de fronteiras abertas, que acho que é uma política de extrema esquerda, só que hoje em dia todo mundo pode emprestar uma ideia para outro para parecer mais popular. Então, Partido Democrático, que evidentemente está movendo mais para a esquerda, estava falando de toda a mídia que eles controlam sobre fronteiras abertas, imigrantes, uma foto de criança na cadeia, crianças chorando assim. E depois chegou o coronavírus, todo mundo não está falando de fronteira aberta, acabou até na Europa, que tinha esse sistema de Schengen, acabou com países querendo limitar a entrada e êxito das pessoas suspeitadas de passar a infecção. Então, tudo acabou. A gente está vendo uma histeria na mídia que não conforme com a percepção de um sistema racional. E o povo também parecem afetados assim, não parecem completamente racional. E esse tipo de reação sobre um crime pelos policiais não faz mais sentido, essa destruição das cidades. Mais isso parece mais como uma, não sei, se fosse uma fã de teorias conspiratórias, falaria que tudo parece foi coordenado mundialmente para extrema esquerda, anarquistas, porque até tem protestos, demonstrações, como se diz, manifestações na Amsterdã, na Paris, que não tem nada a ver com Minnesota, outro país, outro sistema, outro continente, mas é uma manifestação de alienação total, que se compartilha na Europa, nos Estados Unidos, até na América do Sul, a gente pode perceber. Aqui também. E eu vou aproveitar esse gancho que o Roger falou sobre essa orquestração mundial da mídia ou da esquerda, e eu passo a pergunta para o Gabriel, que representa lá o velho mundo e a social-democracia, a esquerda consolidada que deu certo, e pergunto para você, você tem primeiro, né, essa mesma visão sobre essa orquestração mundial, e conta para a gente, a União Europeia vai sair dessa crise fortalecida como União Europeia? Ou o euro ainda está mais ameaçado depois dessa crise causada pelo coronavírus? Fala um pouquinho primeiro dessa teoria do Roget sobre essa orquestração mundial. Não, eu acho que a gente vê, uma coisa que a gente conhece isso faz muito tempo, e que a força finalmente da mídia, e não só da mídia, mas de toda a indústria, vamos dizer, de comunicação americana, né? Todo mundo se sente um pouco americano, todo mundo vê a televisão, os rádios, os filmes americanos. Isso a gente já conhece faz muito tempo. Se você se lembra, na época da Guerra do Vietnã, é a mesma coisa. O que tinha como demonstração contra os americanos aqui na Europa, sempre isso aconteceu, né? Você sempre tem aqui uma forte visão da extrema esquerda contra os Estados Unidos, e que hoje ainda é mais ajudada por um certo número de comportamentos do presidente. Mas eu não vejo isso nada de muito novo, né? Em que você tem esse elemento em função disso. Essa crise, de uma certa forma, como sempre acontece, ela confirmou tudo o que as pessoas acreditavam antigamente. Ela não fez que as pessoas estão se dizendo, puxa vida, deixa eu começar a pensar diferentemente. Pelo contrário, as pessoas simplesmente se confirmaram o que elas já sabiam, né? Eles estão te explicando que, finalmente, tudo isso é culpa do capitalismo, porque o capitalismo é muito mal, é por isso que a gente teve esse vírus, aqueles que não gostam do capitalismo.
Outras pessoas vão dizer, você vê, isso é só o começo, porque vai vir o problema do aquecimento do mundo e assim por diante. Então, não houve nada demais, senão a confirmação para cada pessoa do que ele acreditava antigamente, que ele está acreditando de novo agora, ainda mais. Aqui simplesmente confirma os bias que a gente tem, cada um, aquela visão do mundo que a gente tem, né? Em relação à Europa, vocês têm que ver a Europa um pouquinho como uma grande família, com tios, tias, avós e tudo mais, em que eles gostam de brigar entre eles. O problema que você tem nessa família, como é que você tem que entender isso, é sempre em relação ao exterior. A Europa, no século XIX, era o caçador. Era que ia buscar, que ia fazer colônias em tudo quanto é canto, era que tinha a força do mundo e que impunha a vontade dela. Hoje, ela virou caça. Certo? E ela tem um certo número de pessoas que gostariam de vir e de se servir aqui na Europa. Você tem os chineses, você tem os americanos, vocês têm os russos, e esses três aqui estão tentando a cada vez mais dividir a Europa para tentar conseguir cada um vantagens em relação à Europa, né? E os três hoje estão usando a Europa como um terreno de jogos dele, tentando fazer uma diferença entre um país e o outro. Então, quando isso acontece, você está numa situação em que os europeus têm que se unir, porque eles veem que você tem essa ameaça externa, mas temos também aquela ameaça que vem de uma possível imigração da África, do Meio Oriente, e isso faz que eles estão com muito medo também dessa imigração, que de repente o pessoal acabe vindo aqui e que você tem uma submersão da Europa com todos esses imigrantes. Então, tudo isso obriga a União Europeia a se unir cada vez mais, e sobretudo na zona do euro, né? E a saída do Reino Unido da União Europeia deu mais, vamos dizer, unidade à União Europeia. O Reino Unido, sendo anglo-saxons, eles estavam sempre contra a União Europeia, eles entraram praticamente por força, eles queriam que se fosse simplesmente um mercado de livre intercâmbio e só isso, né? Os europeus têm uma visão, os continentais, muito mais de uma construção de alguma coisa mais importante. Então, o que a gente viu recentemente foi que, pela primeira vez, a Alemanha, sentindo o perigo, aceitou com a França. A Comissão Europeia fez agora um plano para dar 750 bilhões, tomar dinheiro emprestado de 750 bilhões de euros, que vai ser, e sobretudo os países mais fracos da União Europeia, Itália, da zona do euro, desculpa, Itália, a Espanha, e para ajudar esses países. E pela primeira vez, se isso acontecer, porque ainda não foi definido, né, você vai ter uma dívida que vai ser tomada pela União Europeia e não mais pelos Estados, e que vai ser pagada daqui a alguns anos pela União Europeia. Isso mostra que, finalmente, se isso acontecer, isso vai dar muito força para o euro. E os alemães, que são, até os holandeses, que a gente diz são os frugais, que não querem emprestar dinheiro para os outros países, eles veem que o essencial do comércio deles se faz dentro da União Europeia. Então, se você perde o seu mercado único, se você perde o euro, você perde toda essa vantagem que você tem. E, a um certo momento, eles vão acabar achando uma solução para que dentro dessa zona do euro a coisa funcione melhor. Se acontecer, e aí a gente vai ver se tem muita gente que vai acontecer, porque a pressão da Alemanha, da França, em dos países vai ser muito forte, né? E que vai realmente ter 500 bilhões que vai ser tomado emprestado pela União Europeia. Isso vai reforçar muito a zona do euro. O problema é que você começa até aqui, eu só acabo isso rapidamente sobre a União Europeia, é a divergência que você tem entre os países que estão na zona do euro, que tem uma visão bastante, que são os países antigos, finalmente, os primeiros países da União Europeia, com o problema agora do autoritarismo na Polônia, em que os direitos estão cada vez mais perdidos. Nós estamos cada vez mais numa espécie de regime liberal, e isso é uma fonte de briga muito importante dentro da União Europeia. E aí você tem um ponto que pode evoluir, em que você vai ter muitos problemas dentro da União Europeia no futuro. Certo. A gente está recebendo muitas perguntas aqui, o Ricardo vai te passar uma, Gabriel, porque nós somos brasileiros e as pessoas querem ver até que ponto as coisas impactam o Brasil. Você faz a pergunta, Ricardo? Claro, vamos lá. Bom, o Roger te falou um pouco a respeito da substituição da mão de obra por países como a Indonésia ou Vietnã, a respeito do que poderia substituir a China em relação à mão de obra barata. E algumas multinacionais já anunciaram também saída da China. Como o Brasil pode se beneficiar disso, Gabriel? Olha, eu acho que o Brasil ele vai se beneficiar primeiramente, porque pela primeira vez na história do Brasil você está com juros baratos.
o que não é bom para o aplicador é muito bom para quem quer hoje desenvolver uma indústria, quer desenvolver hoje uma empresa. E você vai ter, então, essa capacidade das empresas brasileiras de tomar em capital barato em reais, sem ter que assumir o risco cambial que a gente viu até agora, e isso vai ajudar muito o desenvolvimento no Brasil. Eu acho que é uma coisa que até agora ninguém está vendo isso, porque o vírus está em cima, nós estamos com essa crise que estamos passando, que vai ser duradoura, mas o fato de você tiver hoje um custo de capital ser tão baixo vai dar uma grande ajuda para o país e vai permitir um desenvolvimento muito mais sadio das indústrias em que elas vão poder se desenvolver. E dentro desse ponto de vista, o Brasil é automaticamente um país que vai atrair capital. Eu acho que é um elemento também, e contrariamente ao que a gente via antigamente, o que vinha no Brasil é capital, vamos dizer, quente, que vinha para ser investido rapidamente em bolsa, rapidamente no mercado da renda fixa. Esse dinheiro vai vir agora para ser investido no país, dentro de indústrias, porque o Brasil, apesar de tudo, nós estamos agora numa zona que é uma zona ocidental, com um país católico, certo? Com um sistema democrático que, com as qualidades e as eficiências que ele tem o mérito de existir, em que você tem uma certa confiança em função disso. E eu diria hoje, a coisa mais importante que o Brasil deveria fazer seria uma reforma, vamos dizer, ao nível das leis, para que finalmente você possa rapidamente obter julgamentos no caso que você tenha uma ação a fazer contra uma empresa, em que finalmente a justiça funcione bem ao nível civil, para poder resolver qualquer tipo de diferenças comerciais que você pode ter. Esse é um dos maiores obstáculos que você tem, como aliás na Itália, é o mesmo problema que tem na Itália, é que é difícil você conseguir uma decisão de justiça rapidamente e uma decisão bem feita para poder proteger os seus direitos. Então, você tem muita dúvida de investir no Brasil por causa desse elemento, né? Uhum. Mas eu acho que eu vejo um futuro melhor para o Brasil, que muita gente pode estar vendo hoje, no meio desse vírus aí com vocês. Eu acho que tem uma possibilidade bastante boa de o Brasil se desenvolver hoje e se desenvolver muito melhor do que acontecia antigamente. Opa, que bom. Bom, agora mudando um pouquinho para usos e costumes. Rojat, falando das grandes cidades e centros financeiros como Nova York e Londres, parece que vai haver um esvaziamento delas com desemprego em massa causado pela pandemia e também por causa da tendência do home office que veio para ficar. Você acredita nisso? Você acha que no futuro as pessoas deverão decidir onde morar e as grandes metrópoles serão esvaziadas? Esvaziar, eu acho muito forte, né? Acho que vai mudar o tema da cidade, como um lugar como Nova York, Chicago, vai ser mais informal, menos prédios de escritórios, mais apartamentos e mais conceitos para atrair gente, né? Já que tinha tanto todas as cidades grandes, museus, teatro, acho isso não vai a gente não vai perder, porque como que já estamos percebendo agora mesmo que não tem substituição para contato real, físico. Então, coronavírus não foi razão para esvaziar as cidades. O lockdown acho que deu a ideia para muita gente de sair da cidade enquanto isso passa, né? Acho que no fim das contas, coronavírus não foi uma pandemia muito perigosa, só para gente bem idosa, e isso já está evidente. Por isso que a mídia não está falando dos jovens manifestando nas cidades que elas estão passando o vírus entre eles, né? Já parecia que o lockdown não foi necessário, pelo menos para os jovens, tipo gente ativa que sai da cidade, tem trabalho, tem coisas para fazer. E essa gente vai voltar para as cidades para viver um jeito que
que já foi desde o Império da Roma, né? Grande cidade com todas as possibilidades sociais, econômicas, culturais. Isso não vai acabar, mas no momento acho que o que está acontecendo não é devido ao coronavírus. Acho que os governos dessas cidades, demograficamente, as cidades ficaram mais diversas, com gente de classe mais baixa. Então, esse tipo de democraticamente instalar um governo que vai promover a bem-estar de todos. Isto se mudou para um governo que só está querendo realizar as agendas de gente de classe mais baixa. E esse tipo de arrastão já tem apoio entre os prefeitos das cidades, né? Não se fala tanto sobre destruição da cidade, porque parece que esse é o normal para essa gente tão atingida pelo vírus, pelo desemprego, pela alienação total. Eu acho isso tem que mudar, senão qualquer cidade que se administra assim não vai atrair muita gente. Acho que impostos vão aumentar. Já tinha muita perda de financiamento por causa do coronavírus, do shutdown. As cidades têm que recuperar esses fundos perdidos. Então, acho que vai aumentar os impostos e isto vai convencer muito negócio de sair para sempre. Uau. Isso é problema como que tem Nova York. Não foi o coronavírus, foi o governo super esquerdista com essa agenda de engenharia social que gente de Nova York, Chicago, LA pode viver neste sistema que tem setor público para educação, para muita coisa, é o jeito privado para a elite, e nada em meio, né? A classe média não existe mais no local como Nova York. Então, pode ser que vai ser uma mudança das cidades como Nova York para um local como Miami, que tem uma cultura muito mais libertária. Aqui não tem imposto e tem boa infraestrutura para fazer tudo que você faz em Nova York, em São Paulo, em Chicago. Certo. Que foi o que você já fez, né, Rojat? Da nossa parte, vamos esperar que esses centros financeiros e culturais, como Nova York e Londres, permaneçam como centros financeiros e culturais e que continuem atraindo capital. Agora, falando um pouquinho de mercado financeiro, Gabriel, só alguns números, né, para a gente finalizar aqui a nossa conversa de alto nível. Enquanto o índice Dow Jones caiu 38% em março em relação ao pico dele, que foi em fevereiro, e mesmo empurrado pelo Fed, todos que estão aqui devem ter acompanhado que o Banco Central americano colocou mais de 3 trilhões na economia, comprando títulos, comprando dívidas, para empurrar a economia. Então, o Dow Jones, que é o índice norte-americano que representa a velha economia, empresas tradicionais como Coca-Cola, GM, GE, estão no Dow Jones. Ele caiu 38% em março em relação ao seu pico.
E hoje, com a recuperação, ele continua aproximadamente 11% abaixo do ponto máximo. Enquanto isso, o Nasdaq, que é o índice de empresas de tecnologia, vou dar alguns exemplos, como a Apple, como a Amazon e outras, ele caiu 30% no pior momento, mas está devendo apenas 0,4% para atingir seu ponto máximo. Então, a pergunta que fica para finalizar esse debate é: velho mundo versus novo mundo, velha economia versus nova economia. É uma tendência que veio para ficar? O que você acha, Gabriel? Olha, eu acho, como eu dizia já, a crise simplesmente confirmou tudo o que a gente achava, né? Cada pessoa teve confirmação do que ele achava antigamente e, logicamente, o que a gente viu nos mercados foi, de novo, automaticamente as pessoas, quando voltaram para o mercado, foram diretamente nos meus títulos que eles amam isso como uma ótima razão. Se você olha os últimos 10 anos, você vai ver que hoje você está com praticamente 80% do lucro que foi feito, elas são nessas empresas da alta tecnologia. Quer dizer, são elas que geraram o lucro até agora, nesses últimos 10 anos, e isso justifica plenamente o fato que elas tenham funcionado assim tão bem. A dificuldade, logicamente, é saber se elas vão continuando desse jeito. Eu tenho a impressão que agora elas estão chegando a um certo pico simplesmente por causa do poder que elas têm, por causa da influência que elas têm, porque o número de pessoas que já utilizam os serviços delas, né? Você fica cada vez mais complicado você achar novas fontes de renda para você continuar crescendo do mesmo jeito, né? E o que a gente está começando a ver agora, é que a gente está usando, por exemplo, o Zoom agora nessa conferência, com o YouTube, com outras coisas, nós vamos começar a ter outras tecnologias que vão chegar, o que eu chamo o software as a service, em que você vai ter novas empresas que vão vir, que vão ser menos monopolísticas do que essas que existiam até agora, mas que vão trabalhar para setores especiais. Você pega, por exemplo, no shipping, você tem, por exemplo, hoje um sistema que ainda está muito atrasado. Elas não usaram nem... Elas usaram apenas 15% do que a tecnologia permitiria de fazer. E você tem hoje empresas que estão conseguir dinheiro. Aliás, o Jeff Bezos acabou de investir dinheiro numa dessas empresas, que vai, com o software, permitir que essas empresas sejam muito mais ágeis, possam funcionar muito melhor do que antigamente, né? Então, o velho mundo ele vai voltar a partir do momento que ele vai integrar mais tecnologia dentro dela. Então, não é tanto uma questão que o velho mundo vai ser velho, o velho mundo tem que ser novo mundo, a um certo momento ele tem que integrar a tecnologia, né? E nós vamos ter que acompanhar isso e ver como isso vai evoluindo, mas eu acho que nós temos agora essa crise está trazendo isso, essa mudança dessa integração do software que as empresas estão descobrindo, com o teletrabalho e tudo mais, que eles têm hoje muito o que ganhar e que finalmente toda a mudança tecnológica ela está já começando, né? E a gente tem os primeiros 10 anos e vamos agora para uma nova fase. Bom, dentro do nosso compromisso de terminar as lives sempre antes de 1 hora, já estamos quase passando. O Ricardo tem uma curiosidade, uma pergunta curiosa para fazer para vocês. Começa pelo Rojat. E você já pode, Rojat, fazer as considerações finais quando você for responder. Fale, Rick. Perfeito, vamos lá. Bom, a gente chama Asset, não podia deixar de falar a respeito de investimentos, né? Como que está o portfólio de vocês? Quantos por cento da alocação de vocês está em dólar ou em outras moedas? E como que está a alocação em relação à renda variável e também à renda fixa? Rojat. Rojat. Eu estou investido 100% nos Estados Unidos. E a maioria dos meus investimentos são imobiliários, de jeito que não é institucional, né? Tem bastante diversidade nas oportunidades assim, porque um local como Texas, Flórida, aqui oferece crescimento econômico com poucos impostos comparado a um lugar como Nova York, na Canadá, Toronto, Vancouver, assim, tem coisa de clima e também todo mundo ficou plano por causa da internet. Então, trabalho que você pode fazer só no Londres, na Nova York, você pode fazer de todo lugar. E aqui acho que tem oportunidade de investir nos mercados que vão crescer muito rápido
por causa desse fenômeno. E o que eu gosto sobre setor imobiliário é resistência contra a inflação, porque com todo o dinheiro que já foi imprimido, 6 trilhões de dólares já nos Estados Unidos. Essa coisa que acho que finalmente vai matar a deflação e promover inflação de jeito que vai ser possivelmente difícil de controlar. Então, acho que é tema que os investidores têm que considerar indo para frente é inflação global. Certo. Ou talvez estagflação, que é, para quem não sabe, o não crescimento, né, uma recessão com inflação. Possivelmente, isso. O pior ambos. Bom, o Rogers, como um americano clássico que administra os seus investimentos, está na parte imobiliária porque acredita numa volta da inflação. E, Gabriel, você aí como europeu, como é que estão os seus investimentos? Deixa eu só completar o que vocês estão falando todos os dois, porque você, Magda, falou dos 3 trilhões de dólares que o governo está pondo dentro do sistema, o Roger falou dos 6 bi que o Banco Central está pondo dentro do sistema. Isso, só para dar uma ideia, representa 44% do PIB americano. Quer dizer, nós estamos hoje com números absolutamente inacreditáveis que a gente está vendo, que estão sendo postos dentro do sistema. Os europeus não estão assim tão longe. Eles estavam até ontem com 36% do PIB, e o Banco Central Europeu acabou de anunciar que ele vai aumentar o programa de recompra de deles de 600 bilhões. Então, tem que pôr o número em dia, né? Então, nós estamos numa fase que, historicamente, a gente nunca viveu isso. Então, a gente não tem a menor ideia quais vão ser as consequências desse elemento. E a gente vê nessa conversa que nós temos essa briga entre deflação e inflação. Nós vemos que o sistema hoje ele tem uma tendência natural de deflacionar por causa da tecnologia e que traz as coisas cada vez mais baratas, e com esse desespero dos estados tentando impedir essa deflação, usando todas essas armas. E hoje, agora, os governos, que nem no casino, all-in, né? Tudo que eles tinham como fichas estão dentro da arena, e vamos ver o que vai dar como resultado com isso, né? E, logicamente, se nós estamos entre deflação e inflação, a política de investimento vai ser muito diferente. Então, nós temos que ter muita agilidade hoje, não temos que ter nenhum tipo de preconceitos quando a gente faz investimentos, tem que se olhar os fatos, e temos que verificar também todo esse dinheiro que foi injetado, se as pessoas vão usá-los também dessa forma. Você tem um nível de endividamento das empresas americanas que está muito, muito alto atualmente, que faz 10 anos que eles estão tomando dinheiro emprestado a custo barato. Como isso, eles vão reagir em relação a essa crise também são incertezas. Eu, por enquanto, eu continuo investido em ações essencialmente, porque eu venho aqui de um país que há 10 anos estamos com juros negativos a menos 0,7% ao ano. Se eu deixo meu dinheiro no banco, eu estou pagando 0,7% ao governo por ano para deixar meu dinheiro no banco. Então, você é praticamente obrigado a estar no mercado de ações, e eu fico brincando, então, entre Europa e Estados Unidos, e também os mercados emergentes, em que eu comecei a aumentar de novo a minha posição em mercado emergente, porque eu acho que hoje os mercados emergentes estão baratos, aí que você vai ter bastante crescimento também. E eu tenho uma tendência agora, sobretudo nessa subida que foi muito rápida dos Estados Unidos, como você indicou, de pensar em reduzir um pouco os Estados Unidos em relação a mercados emergentes, aumentar um pouco mais a alocação em mercados emergentes. Então, respondendo aí para quem estava lá no público perguntando oportunidades para o Brasil, o Gabriel finalizou dizendo que o Brasil pode sim estar barato. Nós já fizemos recentemente um e-mail sobre o nosso posicionamento sobre Bolsa Brasileira. A recuperação não vai ser igual à americana, mesmo porque o dinheiro injetado na economia pelo nosso Banco Central foi infinitamente menor. Mas está barato, ninguém duvida que esteja barato. E eu queria agradecer ao Roger e ao Gabriel e ao Ricardo por essa discussão tão enriquecedora, e a todos vocês pela oportunidade de usar um lencinho em cima do meu pijama, porque senão eu estaria só de pijama em casa. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Até a próxima. Um grande abraço e um lindo dia, ou uma linda tarde, no caso do Gabriel. Tchau, tchau a todos. Até logo. Prazer. Tchau, tchau.